Uma nova geração que aparece a cada tempo. Pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas. Uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos. Por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro, sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Capítulo 9. Nami, resgate e confronto. No mar oriental perto da costa de Nami no Kune, 4 indivíduos voaram pelo céu a toda velocidade. Naruto estava arrastando seus amigos pelo céu por 4 horas. Ele ainda tinha mais da metade de seu chakra sobrando, mas estava começando a se preocupar. Apesar de ter pedido orientações, não tinha certeza se estavam no caminho certo. Era possível que tivesse se desviado do rumo sem perceber. Ele não queria ir para a onda dessa forma, mas também não tinha muitas opções. Era necessária uma licença para embarcar nos navios e, mesmo que o fizesse, disseram-lhe que os únicos capazes de levar eles para Nami no Kune eram os navios da Gato Corporation e ninguém nunca conseguiu uma carona. Parecia muito suspeito para ele, mas eles não tinham escolha. Ele não estava disposto a arrastar seus amigos por toda a Inokune até a fronteira de Kaminari no Kune. O risco de ser pego era muito grande. A única fronteira que não era tão vigiada era a marítima, por isso resolveu arriscar pelo mar. A ruiva suspirou. Bem, pelo menos eles estão se divertindo. Pensou ao olhar para trás e ver seus companheiros curtindo a viagem. Kari estava literalmente gritando de alegria, movendo as mãos em diferentes posições para se mover enquanto era arrastada a toda velocidade. Kimimaro era mais sutil, mas podia ver a felicidade em seus olhos e o pequeno sorriso no canto dos lábios enquanto observava o mar e seus arredores. Jougo tinha a mesma expressão de Kimimaro enquanto olhava para todos os lados e carregava um pássaro na palma da mão. De onde você pegou isso? Ele pensou enquanto gotas caíam em sua nuca. Naruto balançou a cabeça para limpar seus pensamentos e olhou para frente novamente. Alguns minutos depois, ele podia ver a terra à distância. Com um sorriso, ele gritou para que seus passageiros pudessem ouvi-lo. Pessoal, estamos quase chegando lá. Moou. De novo, nós podemos continuar. A ruiva mais nova gritou fazendo um mugim. Kimimaro tomou a palavra. Podemos repetir Naruto-sama? Ele perguntou. Naruto se virou para ver um Kimimaro de rosto estoico olhando para ele com olhos brilhantes de esperança. Bem, eles gostaram. Ele pensou com o dobro de suor escorrendo pelo pescoço. Suspirou antes de sorrir. Sim, assim que tivermos tempo faremos de novo. Iou! Embora o albino não o expressasse tão verbalmente quanto a menina, dava para perceber que o brilho em seus olhos havia dobrado de intensidade. Jougo continuou brincando com seu passarinho, sem se importar com o mundo. Com tudo isso, Naruto se apressou para chegar lá o mais rápido possível. Naruto pousou no meio de uma floresta, arrastando seus companheiros. Ele havia deixado suas correntes de chakra soltas durante toda a viagem, mas agora ele recuperou o controle e as colocou cuidadosamente no chão. Ele então enviou um pulso de luz de seu próprio chakra através de seus corpos e seu peso retornou.
Bem, nós já chegamos. O albino concordou. Qual é o nosso curso de ação? Eu pergunto. Por enquanto vamos procurar uma cidade e perguntar se há uma viagem disponível para ir a caminhar no Cune. Ele disse antes de olhar para o céu. Já passa do meio-dia, se nos apressarmos talvez possamos estar a caminho antes de escurecer. Ele disse antes de começar a caminhar em direção a uma cidade que ele havia visto enquanto sobrevoava os arredores. Seus companheiros logo seguiram. A floresta era bastante grande e a névoa leve que cobria os arredores o lembrava das vastas florestas do clã Tengu. Os olhos da ruiva se abriram, mas não pararam. Merda, com toda a comoção de ontem não tive tempo de convocar ninguém para avisar sobre nossa situação. O menino pensou e suspirou frustrado. Acho que vou fazer isso mais tarde. Espero que Kaasha não esteja com raiva de mim. Ele se lembrou com horror de como sua mãe adotiva podia ser perigosa, especialmente com um chicote. Depende de quem você perguntar. Acho que Baraquiel não reclamaria se fosse chicoteado um pouco. Disse ele, fazendo o homem de olhos azuis ficar com um leve tom esverdeado só de imaginar a cena. Não, imaginar suas figuras paternas naquela situação não era agradável. Vamos se animar. Akeno herdou esse lado do pai dela e ele disse com uma risadinha pervertida. O verde desapareceu, substituído pelo vermelho. Ela certamente não iria reclamar desse lado da Akeno. Ele saiu de seus pensamentos quando percebeu várias figuras ao longe começando a cercá-los. Seu chakra era minúsculo, patético. Eles não eram shinobis com certeza, bandidos com certeza. Mas havia 4 em especial cujo número era maior. Um deles tinha quase tanto chakra quanto Karin, e isso é dizer muito considerando que ela era uma Uzumaki, mesmo ela tendo 12 anos e as outras 3 tendo mais chakra do que civis simples. Mas mesmo com todos os seus chakras juntos, eles não conseguiam igualar ninguém em seu grupo. Um homem ficou visível enquanto caminhava por entre as árvores. Ele era bastante musculoso, estava vestindo calça cinza e uma camisa de manga curta, deixando todos os músculos visíveis com um machado pendurado no ombro. Este homem poderia parecer intimidador para qualquer civil, com sua cabeça careca e rosto cheio de cicatrizes, mas eles não eram civis. Nossa, o que as crianças estão fazendo aqui perdidas na floresta? Elas não sabem disso. Cale sua boca imunda de lixo e saia do caminho. Você está bloqueando o caminho. Essas palavras saíram em tom de desprezo da boca do menino albino. O ruivo suspirou. Kimimaro, mesmo que esse merdinha não mereça, você tem que aprender a ser cortês. O Kaguya assinou com a cabeça para seu líder. Você não está indo longe demais. Ele pode ser mais feio do que um cocô de pombo com diarreia, mas ele não merece receber palavras tão ofensivas. Eu tento defender o de cabelo laranja enquanto reprimo uma risada. Confie em mim, Jugo. Tenho certeza que Naruto Ninja percebeu, mas esse homem não é uma boa pessoa. Disse a ruiva. O careca em questão, que havia preparado algumas palavras para intimidá-los, estava furioso. Não é de se estranhar que ele explodisse. Mate os homens e deixe a garota viva. Vai ser uma boa diversão para mais tarde. Eu grito com um sorriso torto. De repente, o resto das pessoas que Naruto sentiu antes começaram a aparecer através dos arbustos e árvores, mas ele notou como as 4 maiores assinaturas de chakra não se moviam. Talvez eles estivessem apenas olhando para matá-los mais tarde, embora possam estar com eles. Por mais raro que seja, é melhor não nos mostrar muito. Pensou o ruivo, afinal um ninja deve guardar seus segredos o maior tempo possível. Kimimaro, disse chamando a atenção do albino. Você pode cuidar deles. Os olhos do menino traíram sua emoção. Claro, Naruto-sama.
Ele disse com uma leve reverência antes de começar a avançar. Karen, tenho certeza que você notou aquelas 4 assinaturas de chakra que ainda estão escondidas. Fique de olho, você também, Jugo, podemos ter que pular para ajudar. Ele disse em sussurros para que os bandidos não ouvissem e se acomodou para assistir Kimimaro fazer sua mágica. O albino que vestia a camisa do kimono tirou frouxamente a manga à esquerda, deixando-a cair para trás antes de tensionar o braço para deixá-lo perfeitamente reto, e de repente, seu úmero começou a sair do ombro e o menino agarrou. Ele rasgou o osso com força sob o olhar de nojo e choque dos bandidos, e seus companheiros observaram o processo com curiosidade. Kimimaro ficou com o braço esquerdo pendurado até que de repente ele começou a subir do ombro para frente. Parecia que algo estava acontecendo onde os ossos deveriam estar. Após alguns instantes e 4 triturações de ossos, Kimimaro voltou a ter o braço como se nada tivesse acontecido e apontou confuso na mão direita, segurando a frente. Pode parecer ridículo usar um osso rombudo como arma, a diferença é que o referido fuso media 60 centímetros, o número que servia de cabo estava preso a uma lâmina afiada de osso, substituindo de alguma forma o rádio e a urna. Os bandidos, muito surpresos com isso, não tiveram chance de se esquivar do primeiro ataque do albino. Tsubaki no Mai, dança da camélia, ele disse em um sussurro antes de correr para seus inimigos. Naruto ia admitir, o menino era bom, muito bom. Ele se perguntava se ele aceitaria ensiná-lo a usar uma lâmina, porque o massacre que ele estava vendo mostrava que Kimimaro era um mestre no que fazia. Uma única lâmina de osso aparava e cortava implacavelmente, com movimentos curtos e rápidos sem perder tempo. O Kaguya parecia um moedor de carne humano, sangue jorrando por toda parte, membros voando no ar e gritos no ar. Parecia um inferno, pelo menos para seus inimigos. Seus companheiros não podiam deixar de assistir com fascínio mórbido a bela dança mortal que estava distribuindo a morte por todo o campo de batalha. 5 minutos depois tudo acabou. Restava apenas uma paisagem cheia de sangue por onde o homem de cabelos brancos avançava como se nada tivesse acontecido. O ruivo saiu de seu estado de choque para lhe dar um sorriso. Você realmente é incrível, apesar de toda a matança. Seu jeito de lutar era quase como se você estivesse dançando, disse elogiando o albino. Kimimaro devolveu o sorriso e abaixou ligeiramente a cabeça. Suas palavras me honram, Naruto-sama. Alguns gemidos chamaram a atenção do grupo e eles perceberam que o grandalhão que os cumprimentou no início ainda estava vivo, mas mal havia perdido a perna e o braço direitos e sangrava até a morte a cada minuto. Naruto olhou para seu amigo com uma cara questionadora. Eu pensei que você poderia querer fazer algumas perguntas a ele, declarou a Kaguya. O ruivo assentiu enquanto se aproximava do moribundo. O bandido começou a choramingar e gemer. Por favor, tenha misericórdia. Contanto que você me diga o que eu quero saber, você vai sair dessa vivo. Ele disse em um tom frio que fez o aleijado assentir com veemência. Porque eles nos atacaram. Estávamos cumprindo ordens. Nosso trabalho deveria ser assustar o povo do país até a submissão. Eles andaram desonestos ultimamente e o chefe queria quebrar o moral deles. Disse entre tópicos, o homem estava no último. Quem mandou você fazer isso? Quem foi? O ruivo saltou desviando de algumas shurikens que vinham da floresta. Ele escapou ileso, mas o mesmo não se pode dizer de sua fonte de informação. Naruto se apressou em se virar para ver o estado de seus companheiros. Parecia que Juugo havia protegido Karen trocando de braço para parar os projéteis e Kimimaro havia usado sua espada de osso para se defender das shurikens. Estão todos bem? Eu pergunto apenas no caso. Juugo assentiu ao lado do ruivo.
Sim, Naruto-sama. Respondeu o albino. Naruto acenou com a cabeça, centrando-se em suas capacidades de sensor, e observou como seus atacantes se afastavam. Parece que possivelmente temos ninjas hostis e eles não querem que nos importemos com a vida deles. O que você quer que façamos? Jugo perguntou. Naruto pensou por um momento antes de responder. Nada, eu e a Karin vamos ficar de olho caso eles voltem. Vamos continuar até a cidade mais próxima. Está acontecendo alguma coisa e não estou gostando. Vamos acelerar o passo. Naruto pegou sua prima e a colocou em suas costas. Quando ela se acomodou, ela começou a correr seguida de perto por Jugo e Kimimaro. Mal sabia o ruivo a confusão em que acabavam de se meter. Os 4 ninjas desconhecidos que haviam atacado anteriormente o grupo de Naruto estavam correndo a toda velocidade para seu esconderijo. Sensei, o que diabos foi isso? Perguntou uma das 3 crianças do grupo. Sim, aquela coisa arrancou o osso do meu braço e começou a cortar todos os bandidos como se não fosse nada. Cale a boca, estou pensando. Gritou o adulto do grupo enquanto corria. Merda, era pra ser dinheiro fácil, ajudando um maldito empresário a tomar um país sem uma vila shinobi. Nós prendemos o daimyo e a população quase subjugada e agora aparece aquele bando de malucos. Gato não vai gostar disso. 1 hora depois, o grupo ainda corria pela floresta na esperança de encontrar uma cidade. Karin e Naruto ativaram o olho de Kagura em seu alcance máximo para encontrar sinais de vida. Eles não tiveram sorte até agora, ou pelo menos parecia que sim. Karin de repente arregalou os olhos. Naruto Nin, para a esquerda. A ruiva assentiu sorrindo. Sim, parece que a sorte está do nosso lado. Ele disse antes de redirecionar o curso do grupo para a grande concentração de assinaturas de chakra que ele e seu primo haviam sentido. Eles continuaram correndo por mais 5 minutos antes que o grupo parasse na entrada da cidade. A menina desceu das costas do primo e olhou atentamente para a população. As ruas estavam em estado lamentável. Havia homens, mulheres e crianças andando pela cidade com farrapos. Algumas casas estavam em estado lamentável ou com tábuas nas portas e janelas. Mas o que não estava perdido para ninguém do grupo era o rosto sério e o fogo que vivia nos olhos do mundo inteiro. Apesar das óbvias dificuldades da população, todos eles pareciam obstinados, quase parecendo que estavam preparados para enfrentar uma batalha que se aproximava. Decidindo colocar seus pensamentos de lado, Naruto fez seu caminho pela vila com seus amigos atrás dele procurando uma taverna para coletar informações. Ignoro deliberadamente os olhares curiosos ou suspeitos que os transeuntes lhes lançavam. Parecia que os estrangeiros não eram bem-vindos aqui, considerando quão pouco o bandido havia dito a ele 1 hora atrás. Parece que os locais pensaram que ele estava do lado desse tirano, por falta de palavra melhor, tentando dominar o país. Eram apenas suposições por parte do ruivo, mas ele não acreditou nem por um momento que seus pensamentos fossem infundados. Depois de um tempo, eles viram um estabelecimento que parecia ser algum tipo de lugar público. Eles supuseram que era a taberna da cidade. Então decidiram que era melhor entrar e comer alguma coisa. Então todos se dirigiram ao local. Quando ela abriu a porta, todas as cabeças na sala se viraram em sua direção. Naruto fez uma varredura rápida de toda a taverna. Foda-se, eles parecem querer nos matar com os olhos. Espero que Kimimaro não faça barulho. Ele pensou. Ele se virou para olhar para seu parceiro e de fato ele tinha uma carranca de raiva no rosto. Naruto suspirou, rezando para que o albino não fizesse barulho e se dirigiu para uma mesa vazia onde se sentou com o resto de seus colegas esperando que eles viessem fazer seus pedidos.
Karen parecia especialmente nervosa, não que eu pudesse culpá-la. Dos 4, ela era a única que não conseguia se defender. Apesar de ter desbloqueado seu chakra, ela nunca havia recebido treinamento formal. Jogo parecia impassível e ignorou os olhares do público. Finalmente Kimimaro, que parecia ainda zangado, enviou um brilho a todos aqueles que o olhavam da maneira errada. Estes, com um arrepio na espinha, correram para voltar aos seus afazeres, temendo o que poderiam fazer com eles. Então, ele se tornou um homem careca corpulento com bigode grosso e calça e camiseta preta com sandálias. A escória do gato não é bem-vinda na minha casa. Ele disse em um tom áspero. Naruto franziu a testa. Acabamos de chegar aqui e nem sabemos o que está acontecendo. Entendo que vocês tenham problemas, mas agradeceríamos se não nos marcassem como criminosos sem nos perguntar primeiro, disse ela enquanto sua mente trabalhava em overdrive. Com que gato é? Um bufo ecoou em sua cabeça. Não é de admirar que sua corporação seja a única autorizada a entrar no país. Você deve ser o causador do problema. O Uzumaki teve que concordar com seu irmão. O barman pareceu surpreso. Espere, eles não são mercenários. Eles não trabalham para gato. Não, nós só viemos para Nami para parar e pegar um navio para outro país. Ele disse, omitindo deliberadamente que queria ir para Kaminari no Kune. Caso se soubesse que ele havia passado por aqui, ele queria deixar o mínimo de rastro possível. A atitude do estalajadeiro deu um giro de 180, assim como a de todos os presentes na taberna. Nossa, com licença pessoal, desde que o safado chegou na Nami há alguns meses, as coisas estão de cabeça para baixo. Ele disse enquanto ria, e os outros clientes pediram desculpas a eles. Karen decidiu se envolver. O que está acontecendo? Quando pedimos transporte, eles nos disseram que os únicos com permissão para entrar no país eram a Corporação Gato. E eles se recusaram a nos levar, mesmo pagando. A carranca do barman voltou com força total e ele soltou um suspiro cansado antes de se sentar com eles. Gato, o presidente da Corporação Gato, é a causa de toda a ruína do país. Ele veio há alguns meses para montar uma filial de sua empresa no país. A princípio ficamos felizes, pensando que isso traria mais trabalho, mas não demorou muito para ele mostrar sua verdadeira face, obrigando as pessoas a vender suas companhias de navegação por bem ou por mal. Quando o Daimyo descobriu, ele tentou parar Gato, mas o bastardo contratou uma equipe ninja e eles mataram os guardas do castelo. Pouco depois, o bastardo colocou uma guarnição de mercenários no castelo para manter o Daimyo enjaulado, roubando e sequestrando nossas mulheres. Mulheres e filhas para vender no mercado de escravos. Ele disse com pura raiva em seu rosto. O clima na taverna ficou muito violento depois da história do bigodudo. Naruto-sama. Jougo disse em tom declarativo. Naruto concordou com a cabeça, sabendo que o homem de cabelo laranja queria dele, embora outros pensamentos estivessem passando por sua cabeça. Não, você também não. É raro ouvir isso de Kimimaro. Os dois deveriam ser os mais velhos do grupo. Ele pensou em um tom deprimente, tentando ignorar o riso de seu irmão Raposa. Você se importaria se alguns estrangeiros lhe dessem uma mão? Pergunto para a grande surpresa do público. Você quer ajudar? Perguntou o estalajadeiro estupefato. Naruto assentiu. Eu e meus companheiros recebemos treinamento ninja. Os bandidos não seriam um problema, mas precisaríamos de informações sobre os ninjas. Respondo que os clientes vão olhar para ele com olhos felizes, gratos ou esperançosos. O estalajadeiro sorriu de orelha a orelha e resolveu começar a contar tudo o que sabia. Infelizmente, a chegada repentina de um estranho interrompeu seus planos.
Um aldeão entrou na taberna, quase arrombando a porta. Pessoal, temos que fazer alguma coisa. O que está acontecendo? Perguntou um cliente aleatório. É Caísa, gato quer executá-lo na praça da cidade. Choro desesperado. Essa declaração causou um caos em massa. Naruto e seu grupo foram totalmente ignorados e todos os clientes, junto com o estalajadeiro, saíram correndo porta afora, o caminho mais seguro para a praça, resgatar aquele tal de Caísa. A ruiva se levantou. Vai! Ele disse antes de correr com seus companheiros em um ritmo moderado para que Karen pudesse acompanhá-los. Eles não tiveram muita dificuldade em se orientar, quase todos os aldeões estavam indo em uma direção específica, então eles decidiram segui-los. Não demorou muito para eles chegarem e presenciarem o espetáculo em primeira mão. No meio da praça havia um estrado de madeira no qual um homem era amarrado a uma cruz de madeira. O prestes a ser executado era bastante alto e musculoso, com pele bronzeada e olhos negros, trajava um kimono azul marinho sem mangas e calça preta com sandálias nos pés. Ele parecia muito maltratado, se o sangue no canto de seus lábios significasse alguma coisa. À direita deste, um pouco mais à frente, estava um homenzinho de óculos pretos nos olhos e cabelos grisalhos encaracolados denotando uma certa idade. Ele estava vestido com um terno todo preto com sapatos, combinando e uma bengala em que ambas as mãos descansavam. O sorriso presunçoso em seu rosto estava realmente deixando Naruto louco. O verdadeiro problema era o shinobi que estava perto do anão. Ele era um adulto enorme com cabelos pretos e sem sobrancelhas, com bandagens brancas escondendo a parte inferior do rosto e um itaí até amarrado na lateral com o símbolo Kiri. Ele estava com o peito nu e usava apenas calças cargo pretas com sandálias shinobi combinando e 2 aquecedores de antebraço. Naruto não o reconheceu pelo físico e sim pela espada que carregava na mão direita apoiada em seu ombro. Uma lâmina de 2 metros de comprimento com um buraco perto da ponta da espada e uma curva oca um pouco mais perto do punho. Essa lâmina era Kubikiribosho, faca decapitadora. Merda, de todas as pessoas tinha que ser Zabuza Momoshi, ex-membro do Kirino Shishinobi Gatana Nananishu, os 7 espadachins ninjas da névoa, o Kirigakuri no Kijin, demônio da névoa. Ele pensou já formulando planos para tente com este inimigo. Atrás do palco havia 2 sujeitos idênticos, não só por causa de suas roupas, mas também por causa de seu físico. Eles usavam máscaras de metal que escondiam a boca, junto com luvas de metal com garras nos braços junto com calças, capa e sandálias pretas. Eles tinham estilos de cabelo diferentes, mas o cabelo preto era uma característica que eles compartilhavam junto com o típico itaí até da névoa. Os aldeões foram mantidos à distância pelos mercenários felinos, formando um perímetro ao redor do estrado para que não interrompessem. Povo de Nami, parece que eles ainda não entendem seu lugar. Ainda existem pessoas que aparentemente se atrevem a causar distúrbios e ameaçar meu domínio sobre a ilha. Este homem, Caísa, ousou espancar meus homens por terem vindo reivindicar meus impostos. Tal comportamento é inaceitável. Farei deste homem um exemplo para que saibam o que acontece com aqueles que se atrevem a se opor a mim. Portanto, Caísa, eu o sentencio à morte. Sentencio com um sorriso cruel. Tou-chan! Gritou uma criança angustiada com lágrimas nos olhos, chamando a atenção da ruiva. Ele estava usando um chapéu branco com listras azuis com uma camisa amarela e macacão verde. O cabelo do menino era preto e espetado com olhos da mesma cor. A tez de sua pele era esbranquiçada. Ela parecia estar empurrando os braços de sua mãe para chegar ao condenado. A referida mulher de estatura mediana tinha cabelos pretos lisos com olhos da mesma cor.
Ele estava vestindo uma camisa rosa e calça azul. O ruivo quase pensou que ele estava saindo com uma das pessoas mais importantes para o Oshia Mikoto por causa de sua grande semelhança. A mãe, que também chorava, segurava o filho com medo do que os mercenários fariam com ele. Ao lado dele estava um velho de cabelos e barba grisalhos, olhos escuros e óculos redondos. Ela estava vestindo uma blusa preta com calças combinando. O velho olhava para o tirano com raiva e impotência, sem saber o que fazer. Naruto teve um pensamento rápido: ele não podia deixar aquele homem inocente morrer assim. Jogo cara com a espada é seu, Kimimaro. Eu quero que você salve o prisioneiro, eu vou cuidar dos mercenários antes de ajudá-los. Declaro, recebendo um aceno de cabeça dos dois meninos. E eu? Perguntou a ruiva, chamando a atenção dos colegas. O ruivo tirou uma kunai da bainha e entregou ao primo. Eu quero que você pegue a kunai e se esconda em algum beco. Ele disse com uma voz calma. Mas eu quero lutar com você! Exclamou indignada. Você não recebeu nenhum treinamento, Karin, e não quero colocá-la em risco desnecessariamente. Ele disse, mas a garota ainda estava com raiva. Isso não é discutível, Karin. Acabei de te encontrar, não pretendo te perder. Ela disse num tom duro, surpreendendo a ruiva. Ela queria continuar discutindo, mas viu que não dava tempo. Então pegou a kunai e se escondeu em um beco lateral. Naruto suspirou antes de olhar para seus companheiros. Ao meu sinal, ele disse, e os três assentiram. Gato estava batendo no pobre pescador com seu pau. Realmente o merdinha deve se sentir muito poderoso para abusar de um homem com o dobro do seu tamanho indefeso. No final, o merdinha se cansou e voltou a encarar a multidão. Que isso sirva de exemplo. Quem manda sou eu. Ele gritou antes de se virar para o Nukenin, ninja desertor Mateo. Zabuza nem pensou nisso, ergueu bem alto a espada, preparado para desferir o golpe, para grande desespero da mãe e do filho. Kaiza não orou. Agora. Demorou apenas alguns segundos, todos os civis presentes nem podiam ver. Em uma fração de segundo, Naruto desenhou selos de mão e enfiou as mãos no chão. O resultado foi que centenas de estacas emergiram do solo, cravando fundo na carne dos mercenários que antes estavam dando problema. Foi um massacre. Mas Kimimaro e Jugo não pararam. No instante em que seu líder deu a ordem, eles pularam sobre os mercenários antes que fossem empalados em direção ao estrado. Jugo transformou seu braço e foi bater em Zabuza, mas esse não era um ex-Jonin de Kiria à toa. Ele imediatamente abaixou sua espada e aparou o golpe, mas não sem dificuldade. Infelizmente para o Nukenin, Jugo fez algumas modificações em seu braço. Não só a pele ficou mais espessa e resistente, como bem ao lado de seu pulso havia um círculo no qual havia um enorme cilindro do comprimento de seu braço. No momento em que o punho do homem de cabelo laranja fez contato, o cilindro foi impulsionado como um martelo, atingindo a espada gigante com ela o shinobi. Zabuza foi jogado para trás impotente. Entretanto, Kimimaro aproveitou para expelir da palma da mão um osso pontiagudo com o qual cortou as cordas do prisioneiro e pouco depois tomou-o nos braços antes de saltar do estrado. Kimimaro, que tinha ouvido a pequena família gritando antes, aproximou-se deles com Kaiza em seus braços. Carregue, saia e não olhe para trás. A pequena família demorou alguns instantes para perceber o que havia acontecido, mas quando reagiram, o fizeram sem hesitar. O velho pegou o cunhado nos braços e voltou correndo para casa. A mulher pegou a mão do filho, mas antes de seguir o pai, ela se virou para olhar o albino. Obrigado. Ela disse com uma voz cheia de gratidão e começou a sair arrastando seu filho com ela. Kimimaro observou por um momento enquanto a família partia antes de se virar para o campo de batalha.
Jougo ainda estava de guarda em cima do estrado, observando o espadachim ninja que tentava se levantar com dificuldade. Sua espada parecia ter uma enorme rachadura no centro, devido ao forte golpe do de cabelo laranja. Naruto estava um pouco mais longe, desviando dos ataques dos ninjas gêmeos. O ruivo acabou desferindo um duro golpe na cabeça de um deles e pelo estalo que ouviu o albino teve certeza de que o havia matado. Seu irmão, cheio de fúria, veio investindo atrás do ruivo. Kimimaro não ia aceitar que aquele lixo atingisse seu professor, então ergueu os dois braços apontando os dedos para o ninja inimigo. Tenshinhan, Piercing Fingers, sem um som, as falanges de 10 dedos do Kaguya dispararam agarrando o ninja Kiri, perfurando-o em vários lugares e correndo por todo o seu corpo como manteiga. Ele caiu morto no local antes mesmo que a ruiva se movesse. Naruto olhou para seu parceiro com um sorriso. Obrigado, embora eu não precisasse. O albino deu um leve aceno de cabeça. Claro, Naruto-sama. Ele sabia perfeitamente que seu professor os abriria em pedaços sem problemas, mas não queria que ele ficasse chateado quando ele próprio estivesse aqui. Quem são eles? O que isso significa? Gritou um magnata irritado e assustado. Naruto e Kimimaro franziram a testa para ele e de repente, liberando suas intenções de matar fazendo o covarde gritar de medo e correr para ficar atrás de Zabuza. Jougo não o perdeu de vista por um momento, continuou com o lado direito transformado, mas o cilindro havia desaparecido, deixando apenas um enorme punho com pregos nos nós dos dedos. Quem nós somos pouco importa, o que importa é quem você é e o que você tem feito, seu merdinha. Ele disse olhando para ele com seus olhos azuis frios como gelo. Gato estava prestes a molhar as calças. Zabuza, faça alguma coisa. O Nokenin de Kiri acabou se levantando com dificuldade e olhou para seus inimigos com olhos analíticos. Naruto decidiu falar e cumprimentou seu oponente com um sorriso. Zabuza Momoshi, eu diria que é bom conhecer um ninja do seu calibre, mas infelizmente estamos em lados opostos. O homem de cabelos negros riu em resposta. Sim, eu acho que isso fode um pouco a minha introdução, mas você também não precisa de uma apresentação, Naruto Uzumaki. Ele disse com um sorriso por trás das bandagens. O sorriso da ruiva morreu instantaneamente, substituído por uma carranca. Como você sabe meu nome? Ele perguntou em um tom gelado que fez os cabelos de Zabuza se arrepiarem, embora Gato tenha soltado um choro de menina. Você subestima sua reputação, o filho desaparecido do Ondaime Okage, o Jinchuriki da Kyuubi, e o garoto mais procurado do continente. Suas características estão listadas no livro de bingo com uma das maiores recompensas da história, ruiva de cerca de 13 anos velho e um único olho direito. Apesar de você agora ter os dois por algum motivo que não me interessa, duvido muito que haja mais alguém com essas características em todo o continente. E com o que aconteceu há pouco, você acabou de confirmar isto. Felizmente não havia mais ninguém na praça naquele momento, os espectadores fugiram assim que perceberam que as pontas de terra haviam matado todos os mercenários e Kaisa estava segura. Você está falando como se estivesse interessado. Ele afirmou que duvidava muito que o tivesse reconhecido tão rapidamente, sem se interessar por ele. Sinceramente, eu esperava encontrá-lo para recrutá-lo em meu pequeno grupo de mercenários. Mesmo se você matasse os irmãos demônios, eu não me importaria, desde que você e seus amigos aceitassem a oferta. Você era muito fraco de qualquer maneira.
O ruivo franziu ainda mais a testa ao ouvir as palavras do desertor. Podia facilmente perceber que tipo de pessoa era seu oponente graças à sua habilidade, implacável e disposto a tudo para alcançar seus objetivos. A escuridão que percebia nele era mais do que clara para ele, embora por baixo de tudo isso pudesse perceber as boas intenções que tinha. Embora não fosse um santo, também não era uma pessoa sem moral. Ele se perguntava por que estava trabalhando para esse bastardo. Sinto muito, mas se você trabalha para um canalha como aquele maldito anão, temo que terei que recusar. Respondidas. O homem de cabelos negros suspirou. Acho que nada pode ser feito. Então ele sorriu sob suas bandagens. Esta vai ser uma batalha inesquecível. Ele disse levantando com um pouco de dificuldade sua espada pronta para a luta. Naruto ia atacar para eliminar seu inimigo, mas ele parou e sinalizou como uma mão para seus companheiros não se moverem. Ela sentiu algo com suas habilidades. 5 pessoas estavam se aproximando de sua posição, sendo 4 deles os que interromperam seu interrogatório. E algo ainda pior aconteceu, uma assinatura de chakra desconhecida estava chegando muito perto de Karin. Não era muito alto de modo que ele não era um shinobi, mas esperava que não fosse um inimigo. Ele não conseguia detectar suas intenções daqui. Zabuza observou curioso porque ele havia parado de repente, mas então 5 pessoas apareceram no campo de batalha que ele reconheceu facilmente. Ele sorriu sob as bandagens. Parece que os reforços chegaram. O líder era um homem de cabelos verdes e olhos violeta com o Itaí até amarrado na testa com o símbolo de Ame, chuva. Ela usava um macacão roxo e preto de comprimento total, junto com um guarda-chuva nas costas e um punho de espada sem lâmina no quadril. O referido cabo era preto com um anel no pomo e na parte onde deveria residir a lâmina da espada, havia apenas 2 pontas curvadas para dentro. Então havia uma pessoa cujo gênero não podia ser distinguido. Ele estava vestido com um kimono de batalha azul e uma máscara típica da divisão de caçadores de Nukenin, embora estivesse claro para Naruto que não era um caçador. Ela usava seus longos cabelos presos em um coque com 2 longas franjas de cada lado do rosto com pequenas bandagens amarradas nelas. Os últimos 3 estavam todos vestidos iguais, um macacão amarelo comprido com máscaras de mergulho e o Itaí até de Ame amarrado na testa. Você está atrasado, Aoi, onde diabos você esteve? Cale a boca, eu tinha visto alguns garotos suspeitos e fui relatar na base e encontrei seu cachorrinho lá me dizendo que você estava no meio de uma execução. O homem mascarado virou-se para Zabuza. A informação me preocupou e vim garantir que estava tudo tranquilo. Aparentemente fiz a coisa certa. Gato deu um passo à frente com sua arrogância recém-recuperada e um sorriso torto. Bem, parece que a situação mudou. Talvez eles queiram pedir misericórdia antes que eu ordene que sejam mortos. O ruivo nem se mexeu. Calma, merdinha, vamos cuidar deles primeiro, e depois você vai embora. Ele disse com um sorriso sangrento e seus olhos mudando de uma linda cor safira para uma cor rubi sangrenta com pupilas fendidas. Zabuza sabia exatamente o que isso significava. Ele não tinha ideia de até que ponto aquele ruivo havia dominado o chakra de sua besta interior, e sendo ferido pelo golpe do garoto de cabelos laranja, ele não estava disposto a arriscar em batalha. Então ele fez a coisa mais sábia. Zabuza se lançou sobre Gato e o nocauteou antes de jogá-lo por cima do ombro. Ele não podia permitir que seu cliente morresse, caso contrário, eles não iriam pagá-lo. Vamos. Ele disse ao seu cúmplice mascarado e desapareceu do local em um xuxim, seguido pelo menino da máscara.
Acho que Zabuza esperava que Aoi o seguisse de perto, mas não era o caso. Ele não se importava de qualquer maneira. Se o idiota acabasse morrendo, isso significava mais dinheiro para ele. Aoi olhou para onde seu parceiro Nukenin tinha ido. Covarde, eles são apenas crianças. E ele se virou e encarou seus oponentes com um sorriso arrogante. Meu nome é Aoi Rokusho, um ninja desertor de Konoha e atualmente Jonin de Ami. Esses são meus alunos. Posso saber seus nomes? Naruto olhou para este indivíduo enquanto usava o olho de Kagura para estudá-lo. Seu chakra era preto, cheio de ganância e arrogância com um desejo insano de poder. Ou sim, esse cara não ia sair daqui vivo. É inútil dar meu nome a um futuro cadáver. Ele disse com sua melhor cara de pôquer enquanto Jougo e Kimimaru se preparavam para a batalha. O homem de olhos violeta começou a rir como um louco. Derrotar-me? Pobres idiotas. O Jonin então pegou o punho em seu quadril e o exibiu, estendendo a mão na frente para todos verem. Você sabe o que é isso? Ele perguntou com arrogância, mas tudo o que conseguiu foi um olhar neutro dos três garotos. As reações deles irritaram Aoi, mas ela não demonstrou. Ao invés disso, ela manteve sua expressão arrogante. Esta espada pertenceu ao Nidaime Okage Tobirama Senju, é o lendário Raijin no Ken, e aquele que a empunha, uma espada de raio, se formou a partir do final do punho da espada. É invencível. Você não pode me derrotar. Rasteje até meus pés e eu lhe darei uma morte rápida. Ele gritou enquanto seus alunos esperavam pacientemente que seu professor acabasse com seus inimigos. Os três olharam para o oponente com rostos neutros, mas em suas cabeças as engrenagens estavam girando. Então aquela espada pertencia ao meu tio-avô. Acho que se eu a pegar de volta e ficar com ela, ninguém pode reclamar. Pensou o ruivo. Lembro que ninguém sabe que você é um senju de sangue. Coisa que te incomoda. Claro que me incomoda. Só de imaginar a cara de idiota dos habitantes de Konoha se descobrissem que maltrataram o descendente de um de seus fundadores Valéria mais do que todo o amor do mundo. Ele disse quase babando. Aqui vamos nós com o saque de novo. Pensei ter deixado bem claro que não iria começar a beber até que fosse adulto. Ele pensou suspirando em sua cabeça. Ele tinha essa discussão desde os 10 anos de idade e vivia incomodando com isso. Você prometeu, lembra? Ele disse em um tom apressado. Sim, quando eu for adulto vou começar a beber. Ele disse em um tom cansado. Aparentemente seu irmão podia sentir o gosto de tudo que ele provou quando comeu. Mas ei, essa era uma conversa para outra hora. Os pensamentos de Jougo eram mais simples sobre o assunto. Se a espada te torna invencível, por que o Nidaime Okage morreu tão jovem? O homem de cabelo laranja era bastante ignorante sobre história, mas sabia um pouco sobre as grandes figuras históricas desta época, e o Nidaime Okage era um deles. Tobirama Senju morreu em um ataque suicida, levando consigo todo o batalhão Kinkaku e Jinkaku, ouro e prata, as forças de elite do Kumo durante uma grande guerra mundial ninja. Jougo adivinhou quão invencível ele não poderia ser se o próprio Tobirama tivesse morrido naquela época. Quanto a Kimimaru, ele estava tendo uma cadeia de pensamentos que às vezes o enfurecia. A espada do Nidaime Okage igual Nidaime Okage era Tobirama Senju igual Tobirama Senju era irmão de Hashirama Senju igual Naruto-sama é descendente de Hashirama Senju igual Aoi Rokusho é quem tem a espada que por direito pertence a Naruto-sama igual. Aquele maldito saco de merda foi roubado de Naruto-sama. Aoi Rokusho deve morrer. O albino estava determinado a recuperar aquela espada para seu mestre. Agora Aoi estava com muita raiva. Eles tinham diante de si a prova de que não poderiam derrotá-lo e ficaram como se nada tivesse acontecido.
Ele está determinado a atacá-los, mas viu algo vindo de trás deles que o fez sorrir cruelmente. O sorriso não passou despercebido por Naruto. Ele se perguntou por um momento por que estava rindo até que se lembrou de sua prima e notou que ela estava atrás dele, junto com outra pessoa hostil. Merda, Karina! Sai de cima de mim, seu bastardo! A ruiva gritou, fazendo com que seus 3 amigos se virassem ligeiramente para ver que ela estava presa nos braços de um mercenário bastante maltratado que certamente havia sobrevivido à primeira técnica Doton de Naruto. Rokusho-sama. Eu encontrei essa garota rondando o beco. Ela tem o mesmo cabelo daquele cara. Tenho certeza que eles são parentes. Ele disse enquanto segurava uma kunai no pescoço da garota. Merda! Ela gritou em sua cabeça enquanto cerrava os dentes. Bom trabalho. O que você está dizendo, garoto? É sua irmãzinha. Seria uma pena se algo acontecesse com ela se você não fizer o que eu digo. Ele disse com uma risada maligna. Naruto olhou para ele por alguns momentos antes de abaixar ligeiramente a cabeça com o cabelo escondendo o olho. O que você quer? Ele disse com uma voz derrotada. Isso era completamente falso. Assim que sairmos disso, darei a você uma morte lenta e dolorosa. Pensou furiosamente. Kurama também estava furioso por dentro. Seu cachorrinho havia encontrado um membro de sua família por puro milagre e agora corria perigo de morte. Assim que pudessem, iriam esmagá-lo com 9 golpes certeiros de cauda. O sorriso torto no rosto do homem aumentou ainda mais. Eu quero que você não faça nada. Veja, meus genins precisam de um saco de pancadas para praticar e vocês 3 são perfeitos para isso. Ele disse, iluminando o dia para os 3 meninos de Ami. O recado era claro: eles iam levar uma surra e não podiam se defender. Os meninos de macacão amarelo logo os atacaram sob o olhar horrorizado da ruiva. Não. Por favor, não se preocupe comigo. Por favor, deixe-os em paz. Choro desesperado. Os apelos da garota Uzumaki caíram em ouvidos surdos enquanto ela tinha que testemunhar como seu primo foi jogado no chão e espancado por um dos genin. Kimimaru também acabou no chão, mas disse que o genin pegou uma de suas kunai e começou a rasgar a pele do genin Kaguya. O último genin também começou a espancar Jugo, mas ele permaneceu de pé apesar dos golpes. Aoi observou tudo isso com um sorriso. Ela não gostou quando a forçaram a pegar um time de genin, mas ela tinha que admitir que se situações como essa se repetissem com frequência, ela mudaria de ideia muito rapidamente. Mas seu sorriso logo morreu depois de alguns segundos quando ela percebeu algo. Eles não estavam gritando. Sem lágrimas, súplicas ou gritos de dor, aqueles 3 ficaram ali parados como se nada tivesse sido espancado. Houve um problema, ou aqueles 3 tinham resistência desumana à dor, ou seus genes não estavam fazendo seu trabalho direito. Naruto continuava apanhando no chão, mas ele se recusava a gritar. Ele já havia sofrido coisas piores na vida antes mesmo de chegar à puberdade. Esse merdinha não ia fazer ele implorar. Ele não era o mesmo garoto fraco que ele usou ser, mas ele tinha um problema. Eles tinham a Karin. O ruivo inclinou a cabeça para trás para olhar para a prima e murmurou silenciosamente uma frase que a garota poderia ler facilmente. Você é um Uzumaki, prove. Karin olhou para a figura de seu irmão com lágrimas nos olhos, mas assim que ela leu seus lábios um fogo se acendeu dentro dela. Ela se lembrou das palavras que sua mãe costumava dizer a ela quando ela era pequena. Nós Uzumaki nunca desistimos. Os Uzumaki sempre apoiam os nossos. Nós Uzumaki nunca viramos as costas para a família. Ela era Karin Uzumaki. Ela não ia deixar aqueles bastardos a usarem como refém enquanto espancavam seus amigos e familiares.
A ruiva ligou seu chakra com força total e o efeito foi imediato. Talvez fosse pelo desejo dela de salvá-los, talvez fosse apenas uma habilidade esperando para ser usada. Ela não se importou. O fato é que várias correntes vieram para fora de suas costas, empalando-a completamente. Seu captor, o pobre coitado, tentou reagir, cortou a garganta da garota assim que percebeu como estava perfurado por aquelas correntes, mas sua mão se recusou a se mover. Uma das correntes havia atravessado sua espinha, destruindo os nervos. Ele caiu morto após alguns segundos. Os Aminin ficaram chocados ao ver este evento. Que diabos? O Genin não teve tempo de terminar sua declaração porque uma mão agarrou sua cabeça na altura da mandíbula. O simples aperto quebrou sua máscara de oxigênio, impedindo de falar. Jougo olhou para a pessoa que estava batendo nele nos últimos 15 minutos como uma expressão calma até que ele começou a se transformar. Sua pele clara foi substituída por uma marrom. Seus músculos ficaram mais duros e resistentes quando ele começou sua transformação de corpo inteiro. No final, o Genin de Ami estava prestes a se mijar quando testemunhou o monstro que o tinha. Jougo estava agora com 2 metros de altura, com cada músculo de seu corpo aumentando de volume. Se não fosse porque ele estava sem camisa e suas calças eram largas, suas roupas provavelmente teriam explodido. A capa que ele usava sobre ainda estava no lugar. A mudança mais notável foram seus olhos, onde antes predominava o vermelho, agora foi substituído por uma íris dourada com esclera negra. Sua cabeça parecia ter protuberâncias emoldurando seu rosto, como se estivesse usando um apuri colado à pele, e os 2 chifres projetando-se de sua testa e curvando-se para trás davam-lhe um ar demoníaco inegável. Espero que você tenha gostado. Será a última coisa que você fará, disse ele com uma voz calma. E espere. Não espero. O gigante fechou a mão com força, esmagando completamente a cabeça do Genin como se fosse uma uva. Os outros Genin Yaoi observaram isso em choque, e então era apenas um Genin Yaoi. Os 2 se viraram para ver seu outro parceiro, que agora tinha as costas cheias de ossos, dando-lhe a impressão de que havia se transformado em um porco-espinho humanoide, que sangrava por toda parte e era jogado como um trapo vulgar. Kimimaro, percebendo que sua amiga havia se libertado, colocou a palma da mão direita no peito de seu oponente e enviou todos os ossos que pôde através de seu peito, empalando-o completamente. Kimimaro, levantando-se, mostrou a todos os diferentes cortes em todo o corpo, até pedaços de pele faltando, mas ainda sem sangramento. Todos viam que sob sua pele havia uma espécie de armadura branca protegendo os músculos, vasos sanguíneos e órgãos vitais. O selo solar em seu peito começou a brilhar e a pele começou a cobrir as partes que faltavam aos poucos. O último Genin não queria olhar para baixo, não, por nada do mundo. Se aqueles 2 já eram aberrações da natureza, ele não queria nem imaginar como seria o líder deles. Mas a curiosidade foi mais forte que o instinto de preservação e sob o olhar. Vermelhos, olhos vermelhos de sangue cheios de promessas de sangue, dor e sofrimento. Ele nem conseguiu ver como 5 caudas escarlates apareceram de repente das costas do ruivo e agarraram cada um dos membros, pernas, braços e cabeça do Genin. Um grito curto foi o último ouvido dele antes que as caudas desmembrassem o menino, deixando seu torso cair para o lado, o sangue jorrando como uma fonte de todos os membros arrancados. Aoi congelou, o Raijino Quen ainda em sua mão direita, observando todo aquele espetáculo. Monstros! Ele disse com uma voz apavorada. Naruto sorriu. Já fui chamado de coisas piores. Comparado com os insultos que recebeu em Konoha, o de Aoi foi muito leve.
Os três começaram a se aproximar do Jonin, que começou a recuar segurando a espada na frente com as duas mãos e balançando-a em alerta. Volte. Eles não veem, eles ainda não podem me derrotar, eu tenho o Rai. A declaração de Aoi morreu assim que ela sentiu suas mãos perfuradas por 5 projéteis e ela largou sua espada. Kimimaro havia atingido seus metacarpos com a ponta dos dedos da mão direita. Jougo correu para pegar o Junin enquanto Naruto recolhia a herança da família Senju. O garoto então se aproximou de Aoi, que estava chutando para todo lado enquanto era segurado pelo pescoço de Jougo. Ele não conseguia se livrar porque suas mãos estavam completamente destruídas e o pânico que sentia o impedia de formular um plano de fuga coerente. O ruivo com suas 5 caudas balançando em suas costas para todos os lados canalizou seu chakra através da lâmina e observou curiosamente quando uma lâmina feita de raios vermelhos se levantou. Vamos manter isso curto o suficiente. Comece a cantar tudo o que você sabe sobre Gato e suas operações e eu prometo que sua morte será rápida. Mostrando-lhe um sorriso sinistro acentuado pelas presas que se projetavam por causa do chakra de seu inquilino. Foi demais para Aoi, sua crença de que era invencível foi quebrada, ele estava cercado por monstros que iriam torturá-lo impiedosamente, sua mente quebrou em 1000 pedaços e ele começou a contar tudo o que sabia. Salto de linha. Por que diabos você me nocauteou? Sou eu quem te pago. Você deveria estar batendo naqueles 3 pirralhos, não em mim. Gritou Gato indignado. Eles estavam de volta à filial de sua corporação, ou melhor, fortaleza se você levar em conta o prédio. Era um prédio de pedra de 3 andares cercado por uma parede da mesma composição do prédio principal. Havia um pequeno pedaço no prédio que era a exceção onde a superfície era de vidro. Este era o local onde ele tinha seu escritório e o local onde eles estavam naquele momento. O soco que o grandalhão me deu não só quebrou minha espada como também quebrou minhas costelas, até pelo adversário. Preferi não arriscar. O magnata olhou para ele confuso. Você está me dizendo que o ruivo é famosa? Zabuza olhou para ele como se ele fosse estúpido. Sério, que merda de buraco você passou nos últimos anos para não ter ouvido o nome de Naruto Uzumaki? O anão bufou. Certamente não há muito. Você apenas não me ouviu antes de eu fazer nossas apresentações. Aquele garoto é a pessoa mais procurada nas nações elementais. A recompensa por trazê-lo vivo de volta a uma vila ninja é de 300 milhões rios, e essa é apenas a recompensa mais baixa. O homem de cabelo preto gritou. Gato ficou com a boca plantada no chão, e pensar que aquele pirralho era importante o suficiente para valer tal quantia. Então ele começou a se lembrar do que havia dito na praça, o filho do Yondaime Okage o Jinchuriki da Kyuubi. Gato congelou, agora entendia por que era tão importante, mas sobretudo porque Zabuza não queria enfrentar o ferido. Ele se perguntou por um breve momento se poderia pegá-lo, manter o filho de um Kage como refém valeria mais do que todo o dinheiro do mundo. Zabuza, você acha que seria possível capturá-lo? Agora Zabuza estava olhando para ele como se ele tivesse enlouquecido completamente. Você ficou senil. Eu vi com meus próprios olhos como aquele garoto começou a usar o chakra da besta. Não tenho nenhum selo para detê-lo se ele começar a ficar furioso. Matá-lo é possível. Capturá-lo vivo. Contanto como você não tem salário baixo com pelo menos 2 ninjas rank S, você tem mais chances de ser atingido por um raio do que capturar aquele cara.
A resposta do Nukenin não agradou ao magnata, mas o fez pensar. Existia uma organização que era formada exclusivamente por ninjas Rank S. Ele poderia contratar seus serviços, mas infelizmente sabia-se que eles estavam operando atualmente em Tsushino-kune, Paz da Terra, e levaria semanas para contatá-los. Levaria muito mais semanas até que eles chegassem. Ele não tinha escolha a não ser se contentar com a mão de obra que tinha agora. Quem sabe, talvez essas crianças acabem sendo úteis. Afinal, ninjas são muito caros. Ele pensou por um momento, enquanto olhava de soslaio para o Nukenin com um sorriso maligno. Salto de linha. Naruto estava tecendo em um pergaminho em branco várias matrizes ordenadamente e rapidamente. O interrogatório transcorreu sem problemas. Eles nem tentaram resistir e descobriram grande parte das operações do gato aqui em Nami. Eu ia gostar muito de foder a porra do empresário. Antes eu queria ajudar porque era a coisa certa a fazer. Não podia deixar essa gente sofrer assim, mas agora era pessoal. Aqueles idiotas colocaram Karin em perigo. Ninguém fodeu com a família dela e viveu para contar sobre isso. Quando ele terminou de criar um pergaminho de armazenamento, ele pegou a cabeça de Aoi Rokusho e a colocou no meio do pergaminho. Ah, sim, ele estava usando o sangue do pobre idiota como tinta. Era preciso sobreviver na vida. Canalizando seu chakra para o pergaminho, a cabeça desapareceu em uma nuvem de fumaça e um kanji apareceu no meio indicando que o armazenamento foi bem sucedido. Assim que pudessem, iriam reivindicar a recompensa por sua cabeça. Ele não sabia quanto era, nunca tinha visto o livro de bingo, mas supôs que roubar uma espada de um clã de prestígio deveria ser uma boa montante. Bom, isso era assunto para outra hora. O ruivo enrolou o pergaminho e colocou em um dos saquinhos que trazia na cintura nas costas e se virou para olhar o primo. Karin estava olhando para o cadáver do bastardo que a havia feito refém por um longo tempo sem dizer uma palavra. Ele se aproximou por trás e a envolveu em um abraço. A garota se derreteu em seus abraços, desfrutando do calor de sua figura fraterna. Você está bem? Karin não disse nada por alguns momentos até que decidiu responder. Ele ia me matar, por causa dele eles bateram neles e apesar de tudo, eu me arrependo um pouco de tê-lo matado, ele disse em voz baixa. O menino apoiou o queixo na cabeça antes de responder. É por isso que você é melhor que ele. Ele teria te matado sem remorso e você sabe disso. Enquanto você sentir algum arrependimento pelas vidas que tirou, você ainda será humano. A garota Uzumaki assentiu antes de perguntar. E você, Naruto Niri? Não sinto pena dos bastardos que mato, pessoas baixas o suficiente para fazer sofrer por suas ambições egoístas. Não merecem misericórdia. No entanto, se alguém tem um objetivo nobre ou é uma pessoa boa ou inocente, se eu fosse matá-lo, se eu se sentiria culpado. Ele respondeu enquanto começava a brincar com o cabelo da garota. Além disso, você se preocupa demais. Aquele gene bate como uma garota. Ela disse em um tom brincalhão, ganhando uma cutucada de seu primo. Não vai ser porque são malucos que não machucaram. Jougo é capaz de virar um demônio. Minha habilidade vem do senjutsu da natureza. Não há nada demoníaco nisso. Eu declaro. Kimimaro que tem uma camada de algodão branco sob a pele. Na verdade, esse foi o meu Oni no Yoroi, boné Armor. Mas continue. Ele disse com um sorriso que fez a ruiva corar. E finalmente meu primo que pode ir de um ninja mortal e feroz a uma raposinha fofa com 9 caudas. Concluo com um sorriso de orelha a orelha. Legal? Eu pergunto com uma careta. Bom. Exclamou uma certa raposa indignada. Sim. Deixe-me sair agora para que eu possa mostrar a essa garota o quão fofo eu posso ser. Ele disse em um tom sombrio e mortal.
Ninguém o chama de fofo e vive para contar sobre isso, bem, exceto Naruto, e mesmo assim porque você tinha 2 anos naquela época. Naruto ia continuar com seus jogos, mas alguém os interrompeu. Ganharam. O grupo se virou para ver o barman de antes observando-os ao virar da esquina. Eles fizeram. O gato foi embora com o rabo entre as pernas. Dezenas de pessoas começaram a aparecer por todos os lados e gritar de alegria sob o olhar surpreso dos 4. Bem, 3, Naruto tinha outras ideias na cabeça. Pratique minhas habilidades como sensor o mais rápido possível. De que adianta eu ter a habilidade de detectar alvos a longas distâncias se não posso usá-la bem? Não quer dizer que o olho de Kagura permite que você rastreie seus alvos até certo ponto. Você realmente não tem desculpa. Ele disse em um tom brincalhão. Você não está ajudando, sua maldita raposa, ele pensou amargamente em sua cabeça. Apesar de terem ganho para já, havia muito o que fazer. Gato tinha se enraizado profundamente no país. Possivelmente ia ser difícil, mas tinha fé que iria conseguir. Eu então olho para os aldeões comemorando. É hora de essas pessoas começarem a lutar por suas terras. Fim do capítulo. No próximo capítulo nós iremos nos aprofundar mais nas batalhas. É sério, gente, no próximo capítulo ocorrerá muita porradaria. Bem, agora sem mais delongas, até a próxima. Uma saudação. XXXXXXXXX